Postos no Jornal do Sul de Minas. Tudo bem, Gustavo? Grato aí pela sua vinda, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço novamente o convite. Agora fazendo o papel de entrevistado, vai ser um prazer poder falar do projeto Postos Transparente. É isso aí. Você já teve como entrevistado antes falando do projeto Germinar, né? Isso, vou voltar daqui a pouco para falar. Depois a gente fala de novo. Aliás, você pode dar uma pincelada no assunto breve, só para a gente entender um pouco mais, já que eu citei o nome, mas o importante é falar a respeito do projeto de educação política dele, relativo ao portal Postos Transparente, é o projeto Postos Transparente, né, que acaba se estendendo mais do que um simples portal, não é uma coisa engessada na internet, é algo que pode ser moldável, né, modulável também. Exatamente. Aí, na questão política de Poços de Caldas. Para participar com a gente, contamos agora sim, eu já treinei a minha mente para puxar o nome dela antes, é Isabel Braga. Essa também aqui é querida nossa. Grato pela sua participação hoje, viu, Muito Bel? obrigada pelo convite novamente e um Feliz Natal para todo mundo aí que já está vivendo a véspera, né, dessa data tão esperada no final de ano. Exatamente, é uma data realmente muito esperada, né? E é nesse momento que a gente costuma observar aí muitos sentimentos aflorando nas pessoas, né? Algumas pessoas com sentimentos não muito positivos, outras já imbuídas e revestidas de um sentimento mais solidário, mais fraterno, né? Exatamente manifestando aí no Natal dessa forma, muitos fazendo doações, né? Já passou a época das cartinhas do Papai Noel dos Correios, dos velhinhos dos asilos, mas é sempre bom lembrar que existe mais gente, né? E lembrar de quem é o aniversariante do dia, né? À meia-noite a gente comemora o aniversário de alguém. Quem é esse alguém, né? Que é a luz do mundo. E como é bom também não restringir essas iniciativas apenas nesta época do ano. Sem dúvida. Né? Tem gente que pode ser ajudado, em que você pode contribuir ao longo de todo o ano, não só especificamente nessa época. Né? Legal. Então vamos conhecer o tema aqui do Postos Transparente. A gente falou de educação política. O que é educação política? Bom, para iniciar o tema, acho que é legal contar a origem, né, do Postos Transparente. Foi bem no pós-eleições 2014, em que a gente viu nas redes sociais, nas conversas de rua, de familiares, uma certa agressividade ao ponto de vista do outro. Então quem votava em fulano não aceitava as ideias de quem votava em ciclano e ficou um ambiente meio hostil. Né? Verdade. Relações foram terminadas virtualmente e presencialmente, assim, por causa dessa questão. E aí me veio o impulso, por que não falar de política de uma maneira mais consciente, falar de política com conteúdo mais relevante, trazendo educação, trazendo informação apartidária, trazendo informação relevante para que o cidadão e a cidadã possa discutir política de uma forma mais saudável. Então daí que veio o Postos Transparente. Já completou um ano, mas assim, do boom que ele teve, né? Hoje são mais de 4.000 seguidores no Facebook, tem o canal no YouTube, tem um quadro semanal no Canal Online aqui na TV Postos, todas as terças-feiras. Tem uma parceria com o canal Politize, né, que é um canal de grande relevância, mais de 10.000 curtidas no Facebook. Então, falar de educação política é falar dessa nova consciência cidadã, que entende que existem desafios na gestão pública, mas não é um entendimento somente de reclamação. É um entendimento de conhecimento e de proatividade para mudar a cidade. Então, o Postos Transparente, além de ter a presença na internet, esse ano a gente já fez alguns encontros presenciais para discutir o que é política pública, como se constrói uma política pública, o que é transparência e como que eu me envolvo na transparência do município. E ano que vem, que é um ano super importante, um ano de eleições, a gente vai fazer ainda mais encontros e até algumas formações para quem quer se envolver com a política de uma forma ativa, tenha conhecimento e tenha embasamento teórico e prático para falar disso com seriedade, com a seriedade que a gente precisa. É interessante, né, Gustavo? Até eu conheci o seu portal, né, recentemente. É interessante porque as pessoas, às vezes elas cobram demais, né, elas querem dar o seu palpite, se posicionar de uma certa maneira, mas não tem conhecimento. Você acha que ainda existe assim, um certo distanciamento das pessoas em procurarem por informações sobre política, não só a política ali restrita ao partido X ou partido Y, mas a política, como a política mesmo acontece, né? Essa questão do poder, que nós todos somos submetidos a ele. Então, como é que você lida com isso, até numa forma mesmo de educar a população?
Tem muito palpiteiro na política, né? Que nem futebol. Eu ia traçar esse paralelo, religião já ficou um pouco mais distante disso, né? Porque tinha aquela tríade, né? Aqui não falamos de política, futebol, de religião, de aspectos religiosos e tal, mas a religião acabou se distanciando porque as pessoas se definem dentro de nichos, né, religiosos. Agora, na política não. A política, a pessoa muitas vezes ela oscila dentro disso que a Bel falou. E justamente elas não conhecem, né? E não assim, conhecem, exatamente não conhecem, o sentido exatamente. da política, né? Que todos nós estamos ali envolvidos. Informações mesmo, pontuais, né? Muitas vezes a crítica em relação a algum acontecimento político, mas a pessoa não sabe o que está ligado àquilo, não sabe a origem daquilo, não lembra de como foi antes, né? Eu acho que tem, dentro disso que vocês falaram, tem uma série de pontos, né? Acho que o principal é que a política ela vem sendo distorcida, né? Pelas notícias que são espalhadas pela mídia, né? Então são notícias sempre de cunho polêmico. Sim. E aí você vai agir de uma maneira polêmica para discutir a polêmica. Né? Então vai distorcendo a essência da política, que é a criação de políticas públicas, é a criação de projetos de relevância social. E a gente acaba não tendo esse olhar para esse viés positivo da política. Né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão suscetíveis à informação que chega. Não tem esse exercício de aprofundar antes de se posicionar. Né? Esse é um grande desafio. Assim. A pessoa recebe aquela informação, já passa, e aí é o telefone sem fio. Né? Passa sem um filtro muito elaborado, e aí vai contaminando todo o ambiente. Por isso que as pessoas cada vez menos têm interesse em se envolver com a política, porque para a grande maioria política é ou eleição ou corrupção. Né? E matou aí. E não é. E motivo de xingar, né? E motivo Descarregar. de xingar. Muitas vezes as pessoas, eu vejo que há uma carga energética tão forte na forma com que as pessoas se manifestam, né? Muitas vezes xingando os políticos, né? De alguns nomes agressivos e tudo. E é exatamente uma forma também da pessoa descarregar, botar aquilo para fora, né? Extravasar, né? E o Pós-Transparente ele vem trabalhar exatamente nessa nova consciência cidadã, que é uma nova consciência que percebe que é muito incoerente eu pedir respeito de uma forma desrespeitosa. Então, eu peço respeito para os políticos, mas eu sou agressivo com quem tem um ponto de vista diferente do meu. Né? Eu vou criticar uma guerra entre os políticos e eu inicio outra com o meu colega ali no Facebook. Então, a nova consciência, ela pede sabedoria nesses momentos. E o Pós-Transparente vem exatamente com uma série de conteúdos, uma série de encontros, trabalhar essa nova consciência. Porque a gente tem um momento chave ano que vem, né? Nos municípios, e a gente precisa lidar com esse momento de uma maneira renovada. Acho que tem que ser de uma maneira consciente também, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas estão tão cansadas já de ouvir política sendo tratada, e elas também replicam esse comportamento de eu vou lá, vou ter que votar, o voto é obrigatório, vou votar, tal, mas elas não sabem a importância disso, né? Realmente do sentido da democracia, de cobrar das pessoas que estão no poder, enfim, que querendo ou não, isso impacta na vida de todos nós, né? E aí, lá no material que vocês produzem, né, na internet, também há uma conscientização no sentido assim, por exemplo, o que é transparência fiscal, termos assim ligados a essa parte da política, que é importante também, né? A gente faz toda essa parte de esclarecer conceitos, né? Esclarecer o conteúdo. Definições, termos. E, por exemplo, apresenta o que é o Portal da Transparência, que existe aqui em Poços de Caldas, recebeu uma nota baixa recentemente, mas existe. Então, o cidadão pode fiscalizar as contas públicas, fala do que é a lei orgânica do município, fala de leis mais abrangentes, por exemplo, um dos vídeos recentes eu falei da Lei Maria da Penha, a história, o que significou isso no Brasil, fundo partidário, o que é, quociente eleitoral, como que funciona, né, nas eleições de vereadores, deputados. Então, hoje eu devo gravar um vídeo que eu vou falar sobre votos brancos e nulos. O que significa isso? O que é votar branco? O que é votar nulo? Qual que é o impacto numa eleição? Então, conteúdos dessa natureza, né? De trazer informação para a pessoa na hora de exercer a cidadania, que não é só na hora da eleição, exercer cidadania diariamente, faça com mais propriedade, faça com mais conhecimento. Bacana. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços.
Voltou. Beleza. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco. Hoje, quinta-feira, dia 24 de dezembro, estamos entrevistando o Gustavo Bonafé. Ele é uma pessoa que tem aí um trabalho desenvolvido junto à população aqui de Poços de Caldas, procurando orientar questões políticas, e tem o portal Poços Transparente, que é um grande projeto e que visa exatamente essa forma de disseminação de boas informações relacionadas às questões políticas. Também contamos com a colaboração da jornalista Isabel Braga nesta oportunidade. Como hoje é dia 24, estamos ainda, você provavelmente nos assiste na manhã ou ainda na reapresentação no período noturno, é dia de fazer compras, né? E tem aí a promoção da CIA. Então você é convidado a participar da maior promoção de Natal em Minas Gerais com a CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. Você vai concorrer a alguns prêmios, como uma casa no valor de R$250 mil em barras de ouro. Vai concorrer a 3 caminhonetes Amarok. E os sorteios desses prêmios, o sorteio vai ser realizado no dia 25 de janeiro, à 1h. Agora, você que compra no comércio de Poços de Caldas terá direito ao sorteio de um carro 0 km exclusivo aqui, só para os compradores locais. Esse sorteio desse carro 0 km, exclusivo da CIA, acontecerá no dia 22 de janeiro, às 10 horas, na sede da associação. E além de R$2 mil em prêmios instantâneos que você também estará concorrendo. Então, não perca seu tempo, compre no comércio de Poços de Caldas. Peça as suas seladinhas que você abre, registra lá com o seu celular um código que existe, ou código alfanumérico, no site você automaticamente já estará concorrendo com aquela seladinha. E participe então da promoção Um Sonho de Natal da CIA. Voltando ao nosso tema da política, eu quero saber o seguinte, Gustavo, o portal Poços Transparente, você fala em educação política, mas certamente você tem a sua orientação política, né? Você se coloca com um pensar, com um avaliar e com um ponto de vista hoje em relação a alguma coisa, né, que não precisamos declarar nesse momento, de uma forma de apoiar a situação atual ou de estar numa situação de adversidade, muitas vezes observando pontos negativos e exercendo um olhar crítico em relação ao que acontece no município, como é o caso, eu acredito, da grande maioria das pessoas, que deva desenvolver um olhar crítico sobre as coisas, né? Agora, a crítica não significa agressividade, como nós falamos no bloco anterior. Então, o portal Poços Transparente, ele conduz as pessoas de alguma forma a uma definição partidária? Ou ele procura ser totalmente isento? Ele é totalmente isento. Você bem disse, a gente tem uma equipe, né? São acho que cinco ou seis pessoas, está crescendo. Que também cada um tem as suas orientações, cada um né? tem cada um as gosta suas... do partido A, B, C, D. Exatamente. Eu tenho a minha também, só que eu não misturo os assuntos. Porque eu acredito que antes de ter um partido eu sou um cidadão. E sendo um cidadão eu quero o bem da minha cidade. Então eu sempre brinco que eu sou oposição. Oposição da má gestão, onde ela estiver. Então tem que ter esse discernimento, tem que ter esse senso crítico. E o Poços Transparente, ele sempre procura ser imparcial. Então, vou dar um exemplo. A gente fez um vídeo sobre a redução da maioridade penal. Aí não era um vídeo defendendo a favor ou contra. Era um vídeo mostrando quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra. E a gente sempre provoca e deixa para quem está assistindo o vídeo ou para quem está participando dos nossos encontros, qual que é a sua opinião. Você tem que formar a sua opinião. Você tem que se posicionar dentro daquilo que faz sentido para você. E você tem que respeitar o outro que talvez tenha um outro posicionamento. Então esse é o trabalho que a gente procura fazer. Tem as opções pessoais, mas a gente não mistura. O Poços Transparente é um canal de educação política, apartidário, imparcial, e todo o conteúdo que a gente promove, a gente traz assuntos dando os diferentes pontos de vista dentro daquele tema. Isso é legal, né? Eu tô aqui navegando enquanto vocês estão aí conversando, eu tô aqui navegando pelo portal do Gustavo. E aí eu me deparei aqui, Gustavo, essa é uma função nossa também, né, Bel? Okay. O jornalista, o veículo de comunicação,
ele também não deve tomar um partido, né? Nem ser rotulado por isso, por oposição ou situação, algo nesse sentido, mas sim mostrar os vários pontos, né? E promover aí um estímulo na memória das pessoas, né? Eu acho que a referência do que aconteceu antes, a busca de uma referência de um arquivo, de um histórico, de um precedente, é sempre muito relevante na conclusão política que a pessoa pode chegar, né? Sim. Olha, aconteceu isso hoje, mas aconteceu aquilo antes. Você lembra que aconteceu aquilo antes? Exatamente. Aquele fato lá liga esse aqui no de hoje. Então você toma a sua conclusão, se fulano está certo, se está errado, se o governo faz isso, se faz aquilo. Mas isso é importante também, inclusive, porque os meios de comunicação, a gente sabe que eles também trabalham dentro do possível da imparcialidade, que eu ainda questiono um pouco isso. Eu também. Mas é importante, assim, que existam essas ferramentas, inclusive de fácil acesso, como é a sua proposta, justamente para educar as pessoas no sentido da política, né? Porque é aquilo que eu pontuei no primeiro bloco. As pessoas, muitas das vezes, você chega na rua e o repórter, por exemplo, vai perguntar qual que é a sua opinião sobre isso relacionado à política. A pessoa fala, não gosto de política. Como não gosto de política? A política está na sua vida, está no seu dia a dia, no seu ser cidadão. Então é importante que ela se conscientize e saiba. E quando né, vai fazer um povo fala assim de supetão, que você chega para a pessoa assim, transeunte, você interrompe a marcha do cara e pá, faz uma pergunta política para ele. Ele já não gosta, né, Coelho? Já fala, não quero falar sobre isso. Mas enfim, são assuntos legais que eu acho importante isso. Mas aí eu tô navegando aqui pelo portal e eu me deparei aqui com um termo que eu achei bem legal que você usa aqui, que é o agente de mudança, relacionado muitas das vezes a iniciativas que trazem, enfim, iniciativas criativas aqui, como você pontua, né? Tanto relacionado ao empreendedorismo como a outros campos, né? Então as pessoas também podem participar disso daqui, de que maneira? Assim, qual que é a proposta disso aqui enquanto agente de mudança? De repente, um agente de mudança política, de conscientização, nesse sentido também? O pós-transparente foi uma ótima pergunta, assim. Dentro disso que você trouxe, né, todos somos políticos, né? E a parte dessa política que está em cada um de nós é a de transformação da cidade. Eu sou empreendedor, né, tenho o meu negócio, tenho o programa Germinar, né, que é a formação de lideranças transformadoras para a sociedade, que não tem nada a ver com o pós-transparente, mas tem a ver com o Gustavo Bonafé. E uma das coisas é que o pós-transparente ele é um canal que quer conectar empreendedores sociais. Então, se você tem um projeto, né, quer ser um agente de mudança na cidade, lá no site pocostransparente.com.br você tem a parte do Inspira Poços, que é exatamente um local em que você cadastra o seu projeto. Você pode ter um projeto ou você pode apoiar um projeto, né? E projetos de impacto social. Então você pode ser um agente de mudança ou um impulsionador de impacto. São pessoas que às vezes financeiramente ou prestando serviço querem apoiar o desenvolvimento de outros projetos. Então o Pós-Transparente também abarca essa veia empreendedora na cidade. Legal. E tem assim, um direcionamento específico para esses projetos ou não? Eles podem ser de momento, vários aspectos? De vários aspectos, desde que tenha impacto social. E político. Então, não necessariamente político. Por exemplo, pode ser um projeto voltado para indiretamente é político, no sentido de esporte, por exemplo, segmento esportivo. Do desenvolvimento da cidade. Então aí pode ser no esporte, pode ser no meio ambiente, pode ser na saúde, pode ser na cultura. Resvalando um pouco na política. Não tem como, porque a política nada mais é do que a organização dessas áreas. Ela é abrangente, né? Então tem impacto político, com certeza. Tá bom, é tempo de fazer um novo intervalo. É rapidinho, voltaremos em instantes. Mas que horas são agora? Dá tempo. 15? 15 para as 10, hein? Depois você vê no Facebook os vídeos. Deixa eu entrar aqui já agora. Tem quase 40 vídeos já, bem legal. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, hoje entrevistando Gustavo Bonafé e com a colaboração aqui da jornalista Isabel Braga, coisa que sempre nos alegra a participação dela aqui. E estamos falando do portal Poços Transparente, questão de educação política e tudo mais. A gente falou já das manifestações agressivas na rede social, né? Já pincelamos esse assunto, mas eu quero aprofundar um pouco mais, aproveitar esse fenômeno da rede social, da mídia social, que ela também é muito utilizada partidariamente pelas próprias organizações políticas
no sentido de um combater o outro. E combater, muitas vezes, usando perfis fakes, né? Disseminando mentiras, né? Provocando de alguma forma. Então, a gente tem ali algumas conotações, né? Tem as pessoas comuns, eu, você, Abel, você que está nos assistindo, que eventualmente pode manifestar ali a sua opinião em relação a determinado assunto político. Temos esse direito, né? Eu acho que não temos o direito de agredir ninguém, de falar em verdades, mas isso daí cada um também usa o seu livre-arbítrio. Agora, esse aspecto da militância eletrônica social, rede social é lugar disso? Na sua opinião, você já fez algum trabalho sobre isso? Você já teve alguma abordagem? Não fiz abordagem, mas acompanho o movimento, né? E eu acho que tudo que é obscuro, tudo que... Desculpe interrompê-la, é que nem aquelas primeiras manifestações que aconteceram, né? Que foram as pessoas de camisa verde e amarela, com camisa da seleção, sem bandeira partidária. Aí depois começaram a ter as bandeiras partidárias aparecendo, porque se aproveitaram daquilo, né? E agora a gente vê essas manifestações mais recentes, a última que aconteceu aí por parte dos apoiadores do governo, até com uma metodologia de manifestação, né? Onde na Avenida Paulista, apesar da gente saber que não havia aquela quantidade de gente que havia sido divulgada, havia um grupo na frente, um espaço, uma grande faixa, outro espaço, outro grupo atrás. Quer dizer, eles aproveitaram o espaço físico, geográfico ali para poder parecer maior, né? Então, é essa coloração que a rede social permite também que aconteça desse jeito, né? Então, fazendo uma analogia. Sim, tudo que vem sem transparência ou vem se aproveitando de um movimento autêntico da população para tentar levar uma bandeira, independente do partido que seja, eu acho que, assim, eu não sei se a mídia social, acho que é livre, então as pessoas fazem o que quiser, mas eu acho que falta a consciência de que você publica as coisas. Quando você publica, você torna público. Quando você torna público, você tem uma responsabilidade naquilo. Eu acho que as pessoas têm perdido a noção da responsabilidade do conteúdo que é compartilhado, do conteúdo que é criado, né, desses perfis fakes, ou mesmo no seu próprio perfil atacar o outro ponto de vista. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para essa palavra, publicar, e entender que ela é muito mais importante do que um simples clique, um simples desenrolar de pensamentos e mandar ali. Então, acho que tem faltado essa reflexão, uma reflexão humana. Eu sempre falo que a gente não está vivendo crise política, na verdade a gente está, mas ela é um desdobramento de uma crise de humanidade, que a gente vê nos nossos representantes, uma crise de liderança que a gente não vê. Uma crise de honestidade, podemos definir. De honestidade, de transparência. A honestidade é factual, né? Porque se houvesse honestidade, Lava Jato não estaria acontecendo, enfim, todas essas operações da Polícia Federal. E assim, e essas atrocidades que você vê na rede social, né, sobre violência contra a mulher, sobre outros assuntos preconceito, né? Bandido bom, bandido morto, e começa uma coisa agressiva assim. E aí você fala, poxa, às vezes a população ela está sendo representada por aquilo que espelha ela. E a gente tem que mudar isso, porque não está dando certo. Abel tem alguns estudos aí, alguns ensaios sobre essas questões de redes sociais. Eu estou até aqui imaginando já, né? Assim, eu estava lembrando também. Falando, eu estava aqui lá nas conceituações teóricas e tal, assim, eu estudo muito a questão da política, né? Assim, via análise do discurso, que já é um braço aí da linguística. Já é um pouco mais e a questão assim da política, né? Como é que a gente coloca isso, de repente facilitando aí, trazendo aqui para a nossa realidade. Nós somos seres inundados de política, porque a política não é só política, o termo política como todo mundo conhece, né? Sim. A gente usa da política assim, nos nossos relacionamentos, né? Justamente até para colocar as nossas opiniões nas redes sociais. E a política via poder, e assim, não é só o poder político, mas o poder que a gente exerce aqui, eu argumentando, você também. Familiar, inclusive. Né? E aí como isso inunda a gente, é como uma água, né? Aquilo ali vai inundando e faz parte do ser humano. E você se colocar numa rede social, como vocês estavam até pontuando, é importante que a gente tenha embasamento que a gente está colocando, que hoje há aquele negócio, eu recebi isso, vou colocar lá.
a pessoa nem lê, ela nem abre aquilo. E ela se significa numa rede social. A rede social é da pessoa, é a opinião dela. É o perfil então, dela, né? é importante que ela também Tanto se que o nome é conscientize perfil, disso. né? E aí há essa política dentro da mídia, né, da rede social. Ou seja, você aqui se posicionando, outra pessoa ali também. Isso é o fazer política também. Mas você tem que saber lidar com aquilo, com coisas reais, com verdade. E eu acho que ainda falta um pouco dessa consciência também, em vários aspectos, né? E tem uma coisa também que eu tenho observado, é a questão da generalização. Para mim, toda generalização é a ignorância disfarçada de opinião. Você generalizar uma cidade, generalizar homens, mulheres, generalizar quem está num partido, quem está no outro partido, para mim isso é a mais falta de aprofundamento do que realmente é uma opinião e a responsabilidade de emitir uma opinião. Posso acrescentar? Lógico. A generalização, ela está diretamente ligada ao exagero na informação. Né? Quando a pessoa generaliza, ela já generaliza no superlativo. Sim. Né? Ela já vai carregando aquilo de todo mundo está fazendo isso, todos fazem aquilo, todos são ladrões, todos são aquilo. Exatamente. E a gente tem ido muito para polos, né? Extremidades. E a gente precisa encontrar um caminho do meio. Né? Quando eu citei o exemplo da redução da maioridade penal, contra e a favor, não é só isso, não é só duas opiniões. Entre uma e outra tem uma série de alternativas. E a gente precisa cada vez mais se empoderar dessas alternativas e aprofundar, estudar, para se posicionar. Né? Então, sair das extremidades e encontrar um eixo que seja equilibrado, seja coerente, seja consciente. Esse é o grande desafio do cidadão hoje. Exatamente, a gente pega até pela história, né, assim, como que a política era feita, né, séculos atrás. Tempo socrático, né? É muito legal, assim, realmente a gente tem uma perspectiva... Tem tudo uma origem igual, né? Que realmente a política acontecia, né? A gente tinha ali quem estava no poder e os 100 parcela aqui que realmente brigavam, queriam melhorias, enfim, tinham conhecimento, né, e força para isso. E eu acho que é isso que falta um pouco. As pessoas se distanciam da questão política, de como elas têm interferência nisso, ficam isentas, não querem falar sobre o assunto ou falam sem um conhecimento, né? Ou e aí não dá resultado. As que não se distanciam se aproximam tanto que fica cego, né? E o pior tipo de cego é aquele que não escuta, né? Exatamente. E a gente tem visto isso. Muito. Aproveite essa época de final de ano para reavaliar. 2016. Então tá aí uma nova proposta, né? Uma nova proposta nessa visão que você pode ter, se reavaliar, se rever, né? Eu também procuro fazer isso, pedindo para Deus aí que nos aponte bons caminhos, né? E é muito bom, muito alegre, muito importante para nós ter gente inteligente com a gente. Assim como você também, que é um motivo principal da gente estar aqui, levando as informações e promovendo esses debates, né, esses pontos de vista aí. E eu quero desejar para você um Feliz Natal, muitas alegrias, paz, felicidades, né, que realmente a luz do Menino Jesus possa inundar o seu lar, trazendo aí bons momentos. Eu também desejo o mesmo para você, Gustavo, para você, Isabel. Felicidades. Obrigado, aí. Agora é hora da gente saborear o café Vila Monge. Me despeço agradecendo a sua presença, Gustavo. Valeu, grato mesmo. Eu que agradeço, Zambrano. E convido a todos para entrarem no Posto Transparente pelo Facebook. Posto Transparente, vai achar lá rapidinho. E participar desse movimento de uma nova consciência cidadã. E aproveitando o Natal, acho que nada melhor do que falar sobre isso. De uma nova luz, de uma nova necessidade de coletivo. Né? Então eu desejo um ótimo Natal a todos e agradeço a participação. Tchau, Belzinha. Muito obrigada, um abraço a todos, obrigado pelo convite novamente, um Feliz Natal para você, para toda a sua família, que seja uma data muito especial e realmente importante aí na sua vida, né? Feliz Natal para todo mundo. É bom fazer programa de Natal, né? Não falar é? essas coisas para as pessoas. Tem um clima Eu bom. acho bom, dá uma paz. Então tá bom. Um abraço, Feliz Natal. Amanhã estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Até lá.